Vamos lá, crianças, para a nossa aula de digestão e respiração, referente ao capítulo 1 do livro 7, onde nós estudaremos sobre o sistema digestório e sistema respiratório humano. Comecemos então com alguns conceitos básicos dentro da nutrição animal. Alimentos são estruturas que possuem nutrientes, como o arroz e o feijão. Nutrientes são substâncias químicas utilizadas no metabolismo, como por exemplo, sais minerais, vitaminas e proteínas. E a digestão é o conjunto de processos que tem como resultado a obtenção dos nutrientes dos alimentos. A digestão pode ser química ou pode ser mecânica, que nós estudaremos logo mais adiante. Dentro da classificação dos animais quanto ao tipo de alimentação, nós temos os herbívoros, carnívoros e onívoros. Os herbívoros são os que comem exclusivamente vegetais, carnívoros, carne, e onívoros, os dois, como o ser humano, por exemplo, que é os dois. O sistema digestório nos seres vivos, eles têm algo interessante que tu precisa ficar ligado. Com exceção dos poríferos, que filtram partículas em suspensão na água com uso de células especiais, como os porócitos, os amebócitos e os coanócitos, por exemplo, a quebra dos alimentos obtidos pelos animais ocorre pelo menos em parte em uma cavidade digestória. Os quinidários, que têm apenas boca, não têm ânus, são enterozoários incompletos. Já os anelídeos, conforme tu observa aí na imagem a minhoca, ela é um enterozoário completo. Ela tem boca e ela tem ânus nesse caso. Artrópodes, moluscos, equinodermos e cordados apresentam também sistema digestório completo, onde a digestão predominantemente nesses caras é extracelular. Claro que vai ter a digestão intracelular também, mas predominantemente é extracelular. Quanto à quantidade, existem os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são necessários em quantidade relativamente grandes, pois eles participam do processo de fornecimento de energia e de construção do nosso corpo, como os carboidratos, proteínas e lipídios. Já os micronutrientes são necessários em quantidades relativamente pequenas, como os sais minerais e as vitaminas. Nesses caras nós não podemos exagerar, pois, por exemplo, o excesso de sal, de cozinha, que tem sódio e que tem cloro, pode levar ao aumento da pressão arterial e favorecer a perda de líquidos no seu organismo, porque altera a pressão osmótica. Já o excesso de vitaminas também não é algo legal, porque pode trazer problemas no fígado e também nos rins. Quanto à função no nosso corpo, os nutrientes são classificados em energéticos, plásticos e reguladores. Os energéticos são utilizados como fonte de energia nas atividades metabólicas. São eles os carboidratos e os lipídios. Os plásticos ou construtores são utilizados como constituintes estruturais das células, porque constroem o nosso corpo reparando tecidos lesados, como por exemplo as proteínas. Já os reguladores são imprescindíveis à regulação do metabolismo, como as vitaminas e os minerais. Como exemplo, eu posso te dar a vitamina A, que regula a sua visão, ou a vitamina C, que regula o seu metabolismo, ou o sódio, que é um sal mineral que regula a tua pressão osmótica e a tua pressão arterial, ou, por exemplo, o iodo, que regula o seu metabolismo celular. Observa comigo agora a nova pirâmide alimentar e foca nos alimentos que estão na base. Ela incentiva a prática de atividades físicas, o consumo de lipídios saudáveis e de cereais integrais. E recomenda ainda que se evitem os carboidratos refinados, como por exemplo a manteiga e também a carne vermelha, não se esquecendo de consumir em pequenas quantidades ou praticamente zero os fast foods. Estruturas altamente especializadas em termos anatômicos e funcionais permitem que representantes dos principais grupos animais satisfaçam suas necessidades nutricionais e ocupem, com grande sucesso, os mais variados nichos ecológicos de um ecossistema. Antes da assimilação, os alimentos sofrem dois tipos de digestão: a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica consiste em que pequenos fragmentos resultantes da quebra de blocos dos alimentos sejam expostos com maior facilidade à ação de enzimas.
A fragmentação desses alimentos pode ser por consequência de trituração, de raspagem ou de mastigação ou de contração. Na trituração acontece, por exemplo, em artrópodes. A raspagem acontece, por exemplo, em alguns moluscos e também em equinodermos. A mastigação é promovida, por exemplo, pelos dentes dos vertebrados, como no nosso caso, que temos 32 dentes altamente especializados na mastigação. E a contração é aquela que ocorre, a contração de órgãos musculares, como por exemplo na moela, tanto de anelídeos, como as minhocas, como também nas aves. A digestão e a absorção ocorrem enquanto os alimentos percorrem o tubo digestório, impelido pelas contrações dos músculos de sua parede. Já a digestão química, ela ocorre com a quebra das grandes moléculas dos alimentos em moléculas menores e ela ocorre por meio da hidrólise, ou seja, de uma reação química com a água, onde participam ativamente desse processo enzimas digestivas que são chamadas genericamente de hidrolases, como, por exemplo, a amilase salivar e a pepsina. Observe comigo na imagem o sistema digestório humano. Ele é formado pela boca, pela faringe, pelo fígado, pela vesícula biliar, pelo pâncreas, pelo intestino grosso e delgado, apêndice secal, reto e ânus. Conforme eu já havia dito para vocês, a digestão dos alimentos nos seres humanos é essencialmente extracelular e ocorre aí no interior do tubo digestório, que em sua maior parte é formado por 4 camadas, uma mucosa, uma submucosa, um músculo liso e o peritônio, que é uma camada que recobre aí os nossos intestinos. São as contrações ondulatórias da camada muscular, denominados movimentos peristálticos, que impelem os alimentos ao longo do tubo digestório, conforme tu vê na imagem aí em B. A mucosa secreta enzimas e outras substâncias e também absorve nutrientes. Já as glândulas anexas, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, também lançam produtos na luz, que é a cavidade interna do tubo digestório, para auxiliar na digestão. Agora vamos para as partes do sistema digestório e entender como ocorre a digestão em cada uma delas. Simbora! Vamos lá então. Boca. A boca é o local do início da digestão. Então a tua digestão ela começa na boca de 2 maneiras. Através da digestão mecânica e através da digestão química. A digestão mecânica, conforme nós já estudamos, é quando a boca, através da nossa dentição, rasga, corta e tritura os alimentos. Já a química, ela tem a saliva, que além de umedecer os alimentos, inicia a digestão química. Não te esqueça disso daqui. Na boca, quando você começa a mastigar o alimento, a saliva entra em ação. E na saliva existe uma enzima chamada amilase salivar ou pitialina, que tem um pH, que atua na verdade em um pH 7, que é o pH ótimo. Ela é responsável por quebrar o alimento. Além disso, a saliva umedece o alimento e facilita a deglutição. Então, na boca, eu tenho a ingestão do alimento, eu tenho a mastigação do alimento, eu tenho a lubrificação do alimento, eu tenho a deglutição do alimento e é onde ocorre a primeira etapa da digestão química. Lembre-se, a partir da ação da amilase salivar que quebra o amido dos alimentos. Não se esqueça também que a mistura dos alimentos com a saliva é facilitada pela tua língua, que também vai ser útil na deglutição. A língua força o alimento contra o palato, que é o céu da boca, e esse alimento se desloca para a faringe, ao mesmo tempo que a epiglote fecha a abertura da laringe, impedindo a penetração dos alimentos nas vias aéreas. Após a deglutição, os alimentos passam pelo esôfago, que é um tubo de 25 centímetros de comprimento, chegando ao estômago.
Só que para chegar ao estômago é necessário que ocorram os movimentos peristálticos no esôfago, que são movimentos que conduzem o bolo alimentar até a direção do estômago, através de uma musculatura localizada exatamente no esôfago. O estômago é uma bolsa de parede musculosa localizada no lado esquerdo do abdômen. Tem o formato de um J e tem um volume de cerca de 1 a 2 litros. É revestido internamente pela mucosa gástrica, que contém 3 tipos diferentes de células: as que geram enzimas, as que secretam ácido clorídrico e as que produzem muco. Como resultado, surge o suco gástrico, que é uma secreção ácida e de potente ação bactericida. Isso é importante. Atenção agora, galerinha, para o suco gástrico. O suco gástrico ele é secretado pela mucosa do estômago e ele contém água, sais, enzimas e HCl, ácido clorídrico, que mantém o pH aí no interior do estômago entre 1 e 2. A função do ácido clorídrico é dissolver o cimento intercelular dos tecidos dos alimentos. Ou seja, ele vai auxiliar na fragmentação mecânica iniciada pela mastigação. O ácido clorídrico também é importante, crianças, porque ele destrói, ele mata a maioria das bactérias ingeridas com os alimentos. A pepsina, que é uma enzima que é encontrada também no seu estômago, é uma enzima proteolítica, isto é uma protease. Por que ela é uma protease? Porque ela hidrolisa as proteínas, ou seja, ela quebra, ela catalisa as reações químicas das proteínas que nós ingerimos na nossa alimentação. Ela é secretada na forma de pepsinogênio, só que o pepsinogênio ele é inativo. Ele não vai digerir, nesse caso, as células que geram. Isso é importante, é uma defesa do teu organismo. Já o ácido clorídrico, ele converte o pepsinogênio em pepsina. Observe aí na imagem, tá? Convertendo o pepsinogênio em pepsina, ele passa agora a catalisar a hidrólise proteica. Como nem todas as ligações peptídicas são quebradas pela pepsina, resultam da sua ação peptídeos menores, ou seja, proteínas menores. A mucosa gástrica ela vai ser recoberta por uma camada de muco. Esse muco ele é importante porque ele protege a agressão do suco gástrico no seu estômago, que é extremamente corrosivo. E aqui eu quero abrir um parêntese. Lembra, o ácido clorídrico é extremamente corrosivo. Por isso, antes de uma refeição, como café da manhã, almoço ou janta, não coma besteira, porque senão você vai ter um excesso, porque tu vai engolir apenas açúcar quando tu masca um chiclete ou aquele skinny de milho, que não vai ter o que o suco gástrico, nesse caso, destruir. O que ele vai fazer? Ele vai corroer as paredes do seu estômago, provocando aí uma inflamação, que vai ser chamada de gastrite, que vai causar lesões dolorosas, que podem evoluir para uma úlcera e, se não tratado, um câncer no teu estômago. Então, atenção, mantenha as alimentações equilibradas e evite comer besteira antes das refeições. Depois, então, de 3 ou 4 horas aproximadamente no estômago, os alimentos eles se transformam em uma massa cremosa, que eu vou chamar de quimo, que passa para o intestino delgado. Por isso que quando, viu, crianças, tu termina de comer, tu tem aquele sono, aquela sonolência, aquela fraqueza, que é para o seu estômago poder trabalhar na quebra desses nutrientes e passar para o intestino para assimilação. Porém, antes de ir para o intestino, no seu estômago, observa aí comigo a imagem C, existem 2 válvulas ou 2 estritamentos, são válvulas, perdão. Essas válvulas elas impedem o retorno alimentar, onde a válvula cárdia evita a volta dos alimentos do estômago para o esôfago. Já a válvula piloro impede o refluxo do conteúdo do intestino para o estômago. Já o intestino delgado ele é um tubo de 3 centímetros de diâmetro e 7 metros a 8 metros de comprimento.
e é dividida em 3 partes. Os seus primeiros 30 centímetros correspondem ao duodeno, se liga no duodeno que nós vamos falar dele já já. E o restante inclui o jejuno e o íleo. No intestino delgado também são liberadas as secreções do fígado e do pâncreas, que nós vamos já já falar sobre ela, mas foca aqui por enquanto. No intestino delgado ocorre a terceira etapa da digestão química. Esse epitélio intestinal é riquíssimo em microvilosidades, que eu vou já te mostrar aqui numa imagem bacana na absorção de nutrientes. E ele é responsável, em outras palavras, pela absorção de nutrientes. Se lembra aí, a digestão produz moléculas pequenas e solúveis, que são a glicose, os aminoácidos, o glicerol, as vitaminas, os minerais, a água e etc., que devem ser assimiladas. Algumas dessas substâncias, como por exemplo a água e o etanol, são absorvidas, no teu organismo por transporte passivo. Lembra, não gasta energia. Outras, como os aminoácidos, o sódio e a glicose, são absorvidas por transporte ativo. A mucosa do intestino delgado apresenta projeções chamadas vilosidades, conforme tu observa nessa imagem aí que tu pode observar. Tu tá olhando a mucosa do intestino delgado, que eu falei para ti que são as vilosidades. Enquanto essa mucosa ela tem vilosidades, as células da mucosa têm microvilosidades, que são formadas por dobras da membrana plasmática. Graças às vilosidades e às microvilosidades, a superfície interna do intestino é 600 vezes maior do que se fosse um tubo liso, o que aumenta a eficiência da assimilação dos nutrientes, ou seja, tanto as vilosidades quanto as microvilosidades aumentam a superfície de contato do intestino com o alimento. Tu não está entendendo, crianças? Isso faz com que aumente a quantidade de absorção de nutrientes. Só para tu ter noção, o intestino delgado ele absorve 90% da água que tu ingere. E os 10% que sobra são absorvidos no intestino grosso. Os íons de minerais, as vitaminas, não são submetidos à hidrólise. Nesse caso, eles são absorvidos diretamente no intestino. Água, minerais, vitaminas, monossacarídeos, aminoácidos são recolhidos pelos capilares sanguíneos, que são vasos muito delgados das vilosidades intestinais. Uma vez que isso ocorre, o sangue drenado por esses vasos segue pela veia porta para o fígado, no qual muitos nutrientes, como a glicose, o aminoácido, ferro e vitaminas, vão ser armazenados nesse órgão que a gente vai já falar dele. Os produtos da digestão de óleos e gorduras são também assimilados principalmente como glicerol e também como ácidos graxos. Depois vocês dão uma pesquisada numa doença chamada doença celíaca. É uma doença causada por causa do excesso de glúten, por isso atenção em alimentos que têm glúten, tá bom? Porque essa doença é perigosa? Porque ela destrói as microvilosidades. Destruindo as microvilosidades, você vai ter dificuldade em assimilar os nutrientes provenientes da digestão dos alimentos. Dá uma pesquisada nela que tu vai ver como ela é interessante. Abrindo um parêntese aqui com vocês, é importante tu se lembrar que as fibras dos vegetais, do alface, do couve, dos vegetais que tu come aí, as fibras de celulose, elas não são digeridas nem absorvidas, tá? Mas elas melhoram esse movimento que o teu intestino também faz, movimentos peristálticos, fazendo parte aí da massa fecal. Isso é bom porque te ajuda a assimilar melhor os nutrientes e a água dos alimentos. Elas também facilitam a eliminação, né, das fezes. As fezes ficam mais macias e mais fáceis de se eliminar. Parecendo aquele sorvete do Chiquinho, não tem? As fezes ficam naquela textura, ficando muito fácil, né, a sua eliminação. Pensa aí no sorvete do Chiquinho
e pensa nas tuas fezes quando tu come fibra. Não dói para sair. É importante você comer frutas e verduras e cereais integrais, tá? Porque isso vai facilitar a tua absorção de fibras e vai evitar que tu tenha aí uma hemorroida, de tu ter divertículos ou diverticulite, fissuras anais e até mesmo câncer no teu intestino grosso. Cuidado, coma frutas e verduras. Se liga aí agora no que eu vou te falar sobre o suco entérico. Algumas células da mucosa do intestino delgado secretam o que nós chamamos de suco entérico. O suco entérico é riquíssimo em enzimas, entre as quais está a enzima enteroquinase. Outras enzimas são as disacaridases, que hidrolisam, nesse caso, disacarídeos e originam monossacarídeos. Já a sacarase hidrolisa a sacarose, a lactase, a lactose, a maltose. Lá também no suco entérico há ainda peptidases, que são enzimas que completam a hidrólise de proteínas, que originam os aminoácidos que tu vai utilizar para fazer as tuas próprias proteínas. E as enzimas que hidrolisam os nucleotídeos, que separam os seus componentes, que são as bases nitrogenadas, as pentoses e os grupos fosfatos. Se lembra disso daqui. Essas enzimas que são as nucleases, que quebram os nucleotídeos, elas são importantes. Porque esse produto que ela gera, que são as bases nitrogenadas, as pentoses e o fosfato, lá no teu intestino delgado, serão fundamentais para que você possa produzir no seu organismo, lá na mitose e na meiose, moléculas de DNA e de RNA. Não te esquece disso. Crianças, uma glândula que tu nunca deve se esquecer é o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista que possui aproximadamente 15 centímetros de comprimento, que, por ser uma glândula mista, ela tem função endócrina e tem função exócrina. A função endócrina dela é secretar, por exemplo, insulina e glucagon, que atuam no metabolismo da glicose. Já a função, nesse caso aí, exócrina dela, é secretar o suco pancreático. Lembra que eu te falei que lá no duodeno, que é uma parte do intestino delgado, tu não deveria esquecer dela? Pois é, no duodeno é onde a mágica acontece. No duodeno, o quimo, que é aquele produto lá que veio do estômago, ele sofre também a ação do suco pancreático. No suco pancreático nós temos aí enzimas, conforme tu pode observar na imagem, tá? Como a tripsina, a lipase pancreática, a amilase pancreática, para terminar de quebrar o amido e terminar de quebrar os lipídios e terminar de quebrar as proteínas. Só que tu tem que se ligar aqui no negócio. Essas enzimas que também estão lá misturadas ao bicarbonato de sódio atuam num pH básico que varia entre 8,5 e 9. Agora olha para o que eu te falei, bicarbonato de sódio. Crianças, quando o quimo ele chega no intestino delgado, ele chega com um pouco ainda de acidez. Essa acidez, crianças, ela corroeria o teu intestino. Ele não tem as mesmas mucosas que o teu estômago tem, que produz um muco alcalino, que neutraliza a acidez, não. Ele não tem, por isso ele sofreria facilmente a ação do ácido clorídrico. Para evitar isso, o seu pâncreas produz uma solução de bicarbonato de sódio, cuja função é exatamente neutralizar a acidez vinda do alimento. Não te esqueça disso, beleza? Essas enzimas que existem aí atuam num pH básico, porque o bicarbonato de sódio faz com que esse pH se torne básico, beleza? Então vamos continuar aqui no pâncreas. Lá no pâncreas ainda, o suco pancreático tem o tripsinogênio e o quimotripsinogênio, que são formas inativas das enzimas proteolíticas, da tripsina e da quimiotripsina, que são incapazes de digerir as células secretoras.
Porém, na luz do duodeno, a enteroquinase, enzima secretada pelas células intestinais, converte o tripsinogênio em tripsina, que por sua vez contribui para a conversão de mais tripsinogênio e quimotripsinogênio, quase não saía, em enzimas ativas. Tripsina e quimotripsina rompem as ligações específicas nas moléculas de polipeptídeos. Polipeptídeos são proteínas, tá bom? Convertendo-os em peptídeos menores, ou seja, em proteínas menores. Nunca se esqueça da função do pâncreas. É certeza que vai aparecer também na sua prova. Vamos lá para outra glândula anexa, o fígado. O fígado é a maior glândula do corpo humano. Ele pesa cerca de 1,4 kg. O fígado é a mais volumosa, então, de todas as glândulas e, conforme eu já te falei agora há pouco, ele armazena ferro, vitaminas, lipídios e outras substâncias que o nosso corpo assimila. Lá no fígado acontecem 3 processos importantes: a glicogênese, a glicogenólise e a gliconeogênese. A glicogênese é a conversão de glicose em glicogênio. A glicogenólise é a quebra dessa glicose e transformação em glicose. E a gliconeogênese é a conversão de outras substâncias que não são glicose, podem ser aminoácidos, em glicogênio, que serve como reserva energética para nós. O fígado ele é fundamental para a metabolização de lipídios porque ele produz a bile. A bile é produzida por produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Essa estrutura em verde aí que tu consegue ver nesta imagem. A bile é uma secreção cujo pH oscila aí entre 8 a 8,5. É produzida pelo fígado e vai ser lançada aonde de novo? No quimo. Em que porção do intestino delgado? No duodeno novamente. Crianças, o duodeno ele tem um mistério. É lá que vai acontecer a digestão e a assimilação de nutrientes em sua maior parte. Se lembra disso. Pois bem, lá na bile não contém enzimas, tá? O que eu tenho lá são sais biliares, tá bom? Sais biliares, cuja ação desses sais biliares é como se fosse um detergente. Um detergente que tu usa na tua casa para lavar louça, ele não degrada toda a gordura das louças da tua casa? Pois é, a bile, ela funciona como um detergente, onde ela reduz as gotas de óleos de gorduras, tá? A gotículas, nesse caso aí o fenômeno que eu vou explicar para ti melhor aqui agora, é chamado de emulsificação, ou seja, a bile, ela emulsifica a gordura. O que é que ela faz? Ela reduz as gotas de óleos e gorduras a gotículas menores, tá bom? Aumentando aí a superfície exposta de ação das enzimas lá no intestino. Além disso tudo, crianças, que o nosso fígado faz, ele ainda é responsável pela síntese de determinadas proteínas, como, por exemplo, a albumina e alguns fatores de coagulação. O fígado ainda ele é um órgão que ele inativa produtos tóxicos no seu organismo, como, por exemplo, o álcool, tá? Ele transforma as moléculas de álcool em substâncias menos nocivas no nosso organismo, e também de medicamentos, ele desintoxica o teu organismo, tá? Inativando produtos tóxicos como o álcool e medicamentos. Ele ainda metaboliza e elimina resíduos gerados do próprio corpo, como por exemplo a ureia, o ácido úrico e o ácido lático. Eu costumo dizer que o fígado ele é como se fosse a lixeira do seu corpo. Além disso, por causa disso, ele tem intensa capacidade de regeneração. Agora pensa comigo se ele não se regenerasse, hein? O que seria de nós, já que ele faz esse trabalho de produção, de armazenamento, de desintoxicação,
para lá são lançados resíduos metabólicos. Ainda bem que ele se regenera. Tu pode perder até 60% do teu fígado e os 40% restantes irão se regenerar. Então respeite o fígado e respeite o pâncreas. Crianças, o que acontece no nosso organismo não é bagunçado. Os animais, eles apresentam mecanismos capazes de estimular ou de diminuir a produção e a liberação de tudo aquilo que nós estudamos até agora, ou seja, das secreções digestivas, garantindo a sua presença nos momentos oportunos e inibindo sua secreção quando não há ou quando não são requeridas. Imagina aí, quando você sente o cheiro da comida, começa a pensar aí daquela comida que você gosta, você começa a salivar, seu estômago começa a roncar, na verdade seu intestino começa a se movimentar junto com o seu estômago. Isso já é o controle que o seu organismo está exercendo. Esse controle ele é exercido por meio do sistema nervoso e também por hormônios secretados pelo próprio sistema digestório que você apresenta. Por exemplo, a gastrina, ela é um hormônio produzido no estômago e que ela é estimulada através da presença dos alimentos. A atuação dela é na eliminação, na estimulação da produção do suco gástrico. A secretina é produzida no duodeno e ela também só vai ser estimulada quando houver a presença do alimento, ou seja, quando o quimo chegar no intestino, tá? O órgão alvo é o pâncreas, tá? Lá no pâncreas ele vai estimular a secreção do suco pancreático, que vai fazer tudo aquilo que nós já estudamos, conforme está na tabela aí que tu vê também na tua telinha. A colecistocinina, a enterogastrona, também produzidas no duodeno e com ação no pâncreas e no estômago respectivamente. Vai estimular a primeira, a secreção de suco pancreático, e a segunda inibe a secreção de suco pancreático. Perceba como no nosso organismo tudo é muito bem organizado e tudo é muito bem distribuído. Tudo tem um controle no seu organismo. Como eu sempre digo, nosso organismo é perfeito. Somos nós que bagunçamos isso daí. Beleza? Chegamos ao final então da nossa aula de digestão e eu peço a vocês que deem uma lida na digestão em aves e mamíferos da página 9 e que façam as atividades da página 11, da página 12 e da página 13. Na próxima aula nós estudaremos a respiração. Aguardem, tenham um excelente dia. E qualquer dúvida, me procurem no PV. Tchau!